Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, 14 de junho e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta segunda-feira, por 65 votos a favor e 12 contrários, a proposta que estabelece teto para cobrança de ICMS em combustíveis, com o objetivo de diminuir os preços. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O impacto do projeto de lei complementar nas finanças dos entes federados foi o ponto mais debatido pelos senadores. O texto, que recebeu 77 emendas, fixa um teto de 17% para a incidência de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. Esta é a principal forma de arrecadação dos estados, que ainda repassam 25% dela aos municípios. Esse é um projeto para retirar da educação aquilo que o governo já corta no orçamento, como vem cortando, de universidades públicas, institutos federais. E com essa redução de ICMS dos estados, que repercute no município, 25% vai para os municípios, o que é que vai acontecer? São os repasses obrigatórios que vão deixar de chegar nos estados e municípios. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, 18 milhões que passam fome. E nós vamos estabelecer uma política pública para subsidiar o combustível dos carros da classe média. A receita corrente líquida dos estados totalizou, anotem, 877,9 bilhões em 2021. Em 2021, mantidas as regras atuais, se o aumento verificado no primeiro quadrimestre persistir no restante de 2022, a receita corrente líquida dos estados em 22 alcançaria mais de 1 trilhão e 69 bilhões de reais, com um aumento de 191,6 bilhões. Ou seja, nós estamos falando aqui de que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, um incremento, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Estamos falando de algo em torno de 10%. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é sim insuportável. Não se antever perda fiscal para estados que prejudiquem a sua capacidade de promover políticas públicas. Portanto, é uma falácia que a aprovação desse projeto do PLP 18 vai gerar impactos na saúde, na educação. É óbvio que essa responsabilidade tem que ser compartilhada, porque é a forma que nós temos, sem interferir na economia, baixando imposto, de reduzir a inflação. O relator alterou o texto para garantir que as compensações aos estados e municípios sejam destinadas às áreas da educação e da saúde na proporção constitucional. Decidimos acolher a preocupação externada por vários senadores e senadoras com a eventual perda de receitas destinadas ao Fundeb e as ações e serviços de saúde, ambas as destinações constitucionalmente vinculadas a receitas do ICMS. O plenário também aprovou a criação de uma comissão externa temporária para apurar o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips na Amazônia, além de investigar o aumento da prática de crimes ambientais na região. Vão ser 3 senadores da Comissão de Meio Ambiente, 3 da Comissão de Constituição e Justiça e 3 da Comissão de Direitos Humanos. O servidor da FUNAI, Bruno Pereira, e o jornalista britânico Dom Phillips vinham denunciando crimes praticados na região. Eles apuravam informações sobre um esquema organizado de tráfico de drogas e de armas, de desmatamento e garimpo ilegais e de atentados a povos indígenas.
O presidente Rodrigo Pacheco lamentou a situação, se solidarizou com as famílias e pediu aos senadores que se organizem para reagir contra esses tipos de criminalidade. Nós precisamos, no Senado Federal, nos colocarmos ao lado das forças policiais, das Forças Armadas, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, identificando quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, com a realização eventualmente de concursos públicos, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente nesta região, nesses estados, para coibir que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos, sobre essa sociedade, sobre essas comunidades. Vários senadores se manifestaram sobre os crimes ambientais na Amazônia. A Amazônia foi entregue ao banditismo político e ao banditismo de todas as formas. Foi entregue, senhor presidente, ao narcotráfico. E é esta associação criminosa no Vale do Javari, contra a qual Tom Phillips, Bruno Pereira e os povos indígenas do Vale do Javari lutavam. Nós estamos com um contingente baixíssimo da Polícia Federal, poucos investimentos na Defesa Nacional, e aí as coisas vão acontecendo. A gente perder o controle. Tem muitos amazonenses brasileiros que morrem diariamente em razão do narcotráfico, em razão da pesca ilegal, em razão da extração de madeira, em razão do ouro que é extraído daquela região. E não é só naquela região, não. É no Alto Solimões todo. Não é pela repercussão internacional que vamos agora reagir. É pelo fato de se acumularem situações e delas chegarem a um ápice que, de fato, acaba chamando a atenção de todos sobre fatos que muitos de lá já conhecem diuturnamente. É importante ressaltar que o governo federal lançou mão de todos os recursos que estavam à sua disposição. São mais de 200 militares, são policiais federais, agentes da FUNAI, em sintonia com as forças policiais do estado do Amazonas, fazendo essa grande operação de busca. É óbvio que há uma angústia enquanto não se tem uma confirmação, seja para que lado for, mas para deixar aqui a mensagem que é óbvio que o governo não está fazendo pouco caso, como alguns têm dito, inclusive alguns começam a politizar um drama como esse, não apenas alguns senadores, como parte da imprensa também, querendo vincular um fato angustiante como esse a alguma relação com o presidente Bolsonaro. A sessão conjunta do Congresso Nacional, que estava marcada para hoje, foi adiada para o dia 5 de julho. Vamos conferir então aqui no telão a agenda desta terça-feira aqui no Senado Federal. Às 10 horas está marcada uma sessão plenária extraordinária que tem na pauta uma proposta de emenda à Constituição que cria benefícios tributários para as fontes limpas de energia, como os biocombustíveis. A iniciativa pode também ajudar a reduzir o preço do etanol. Essa sessão do plenário deve votar também um projeto que susta uma portaria do Tesouro Nacional sobre prazos para definição e rotinas e contas contábeis. Para o mesmo horário, está marcada uma reunião da Comissão de Infraestrutura, que vai debater o processo de concessão da BR-163. Já a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor pode se reunir às 2h30 da tarde para votar projetos. Um deles trata da divulgação do valor das mensalidades dos cursos financiados pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E a Comissão Mista de Orçamento também tem reunião marcada para as 2h30. Deve ser votado o relatório preliminar da LDO de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Comissão de Direitos Humanos lançou um estudo em defesa da estatização de propriedades e serviços. Na abertura dos trabalhos, o senador Paulo Paim pediu 1 minuto de silêncio diante das recentes notícias sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Até que ponto as propriedades e serviços públicos podem ou devem ser geridos pela iniciativa privada? Durante a pandemia, o Sistema Único de Saúde tomou para si o enfrentamento da Covid-19 com sucesso.
Nas últimas décadas, empresas brasileiras de setores como a telefonia e a mineração deixaram de ser estatais. A Eletrobras avança nesse sentido. O debate sobre a privatização de bancos e da Petrobras parece não ter fim. Contra essa tendência, o senador Paulo Paim apresenta um estudo que reúne informações de mais de 1.400 casos em 2.400 cidades de 58 países em que serviços públicos foram remunicipalizados com sucesso. Na abertura da audiência pública da CDH, foi observado um minuto de silêncio em razão das últimas notícias sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Tínhamos a esperança, que a esperança nunca morre, de que eles estivessem vivos. Infelizmente, tudo indica que foram assassinados por defenderem os povos indígenas, por defenderem o meio ambiente, por defenderem a terra da nossa gente. Logo em seguida, os convidados argumentaram de forma unânime contra as privatizações. Este livro Futuro é Público, como o senador já disse, é de uma entidade, a TNI, uma entidade holandesa que agrega diversos outros sindicatos, movimentos, pesquisadores do país inteiro e que durante alguns anos fez uma pesquisa, de 2010 a 2017, listando a qualidade dos serviços pelo mundo e se chegou à conclusão que vários serviços que haviam sido privatizados de controle de água, do saneamento, do transporte e várias áreas afins foram reestatizados ou foram estatizados. Se as empresas públicas e estatais, todas elas, não foram privatizadas pelo governo Bolsonaro, é porque nós conseguimos fazer a união desses sindicatos e várias entidades que eram contrárias às privatizações e diversas lutas estão ocorrendo até hoje. É hora de reafirmar que a gestão pública tem compromisso com a coletividade, olhar para o futuro e não apenas para o presente, que visa ao bem-estar social e não ao lucro rápido e fácil. É hora de afirmar que a gestão pública democrática e transparente é o caminho mais eficaz para induzir o crescimento econômico sustentável, para reduzir as desigualdades e promover a inclusão, para prestar serviços públicos com eficiência, com qualidade e com responsabilidade. O que está sendo feito e o que pode ser melhorado para que os prejuízos provocados pelo fechamento de escolas durante a pandemia e seu impacto emocional sejam superados? Foi esse o tema da audiência desta segunda-feira na comissão que acompanha a educação durante a pandemia da Covid-19. Só quem está dentro da sala de aula sabe o que tem passado nesses últimos tempos. E aí nós não podemos negar também que as nossas famílias e os nossos estudantes estão profundamente impactados e dilacerados emocionalmente com a pandemia. Isso é um fato. A gente tem estudante hoje que está no 3º ano, que só teve aula de forma virtual, que já era para estar alfabetizado de acordo com a base no 2º ano, e que tem essas defasagens. A pandemia mexeu e ainda mexe com todos que frequentam o espaço escolar. Problemas antigos pioraram. Representante do Fórum Nacional de Educação, Roberta Guedes, pontuou que a defasagem entre o ensino público e o privado virou um rombo. Muitas escolas, ainda sem o básico, como salas adequadas e suficientes e uma quadra de esportes, viram-se ainda mais sem apoio. Segundo ela, é hora de firmar convênios e parcerias, que escolas melhor providas deem suporte a escolas carentes. Segundo ela, o empenho tem que ser de todos. O governo federal, estadual e municipal, sozinhos não dão conta. Eles precisam desse pacto interfederativo e precisa, sim, de uma construção com um pacto social que envolva, inclusive, as instituições privadas. Aí nós conseguimos caminhar. A representante do MEC falou das ferramentas que o governo tem disponibilizado para dar conta dos novos desafios.
a linha de telefone Disque 100, o Observatório Nacional, a plataforma de integração com a rede de proteção e o sistema de alerta preventivo. Para estimular a formação continuada, o MEC lançou o LabCRI. Estamos em fase de montagem e de inauguração. Já inauguramos alguns, estamos entregando, são espaços de formação. Ele já vai com um guia para implementar. Esses vai como kit de equipamentos, imobiliário e cesta de insumos. Esse é o espaço, né? Aqui é foto dos que já foram inaugurados. Você sabe como a urna eletrônica funciona? O Tribunal Superior Eleitoral realizou um evento chamado Por Dentro da Urna, para mostrar aos jovens detalhes tecnológicos do equipamento. As eleições estão chegando e, para deixar o processo mais familiar aos jovens, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu mostrar como funcionam as urnas eletrônicas, a importância no processo e quais as principais notícias falsas divulgadas sobre o sistema eleitoral. A gente percebeu que muitas das críticas, muitas das desinformações, das fake news, corriam por falta simplesmente de conhecer o que é a urna eletrônica, de coisas que a gente faz, como, por exemplo, teste público de segurança e outras auditorias e verificações. Então, é esclarecer para os alunos, para o público mais jovem, né, que está começando a entrar na vida adulta agora, como é que a urna funciona. Eu achei muito interessante, eles esclareceram muito bem como funciona uma urna eletrônica, coisa que eu nunca tinha tido contato, só pela televisão. E a minha principal dúvida é como a urna não tem acesso à internet, como era feita a contagem dos votos. E eu achei que eles esclareceram muito bem. Ela vai passar por um conhecimento todinho anterior e assim a gente vai conseguir tirar dali os votos, né, com total confiança e segurança, passando ali por várias verificações do próprio sistema. 5 processadores não é uma coisa fácil de se barrar, de se quebrar. A ação foi feita com alunos do curso técnico de Eletrônica e Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Brasília. Participaram 180 jovens que puderam ver as urnas de perto e, inclusive, o interior do equipamento para conferir os itens de segurança. Esse projeto ele não só é importante, como ele é imprescindível, ele é necessário. Então, com a quantidade de fake news que a gente anda tendo em relação à eleição, o pessoal continua levantando argumentos falsos sobre possíveis fraudes em eleição. É extremamente importante, é imprescindível que a gente tenha esse tipo de palestra para a gente poder desmistificar a informação falsa que vem. É uma forma de aprendizado também, a gente que vai votar a primeira vez, perder essa curiosidade, que a gente estava muito curioso de saber como funciona, e é isso. Eu acho muito interessante fazer esse tipo de palestra, assim, justamente para a gente poder entender de fato a importância e também para a gente tirar aquela dúvida, né, de tipo, se é seguro ou não. Hoje a gente pode perceber que sim, é muito seguro. Depois de ser debatido em 3 audiências públicas, o projeto que flexibiliza as normas para a regularização fundiária está agora pronto para ser votado. A votação ocorre ao mesmo tempo em 2 comissões. No Brasil, há várias áreas públicas rurais que são ocupadas há anos sem regularização. A Lei da Amazônia Legal disciplina o modo como devem ser feitas essas regularizações. Mas há 2 projetos de lei no Senado que tramitam em conjunto com o objetivo de tornar esse processo menos burocrático. Entre as mudanças estão uma autodeclaração de cumprimento dos requisitos legais e a dispensa de vistoria prévia pelo INCRA de imóveis pequenos e médios. O texto prevê ainda que a titularidade da terra, que antes era concedida a ocupações até 2004, passe agora para 25 de maio de 2012. E o tamanho da área a ser regularizada passa de 1.500 para 2.500 hectares. O ocupante ele vai pagar pela terra, ele não recebe de graça. E quando ele paga, ele também se submete a condições resolutivas, que são, na prática, obrigações que são impostas ao ocupante para ele respeitar o meio ambiente e ter determinados comportamentos de exploração efetiva e ética da terra. Se ele violar esses deveres, ele perde a titularidade do bem. Mas há vários requisitos para formalizar a titularização dessas terras.
A regularização fundiária só será permitida, por exemplo, para aquele produtor rural que tenha ocupado a terra de forma mansa, pacífica e de boa fé. O produtor rural sem o título da sua propriedade é como se fosse uma pessoa sem o CPF. Ele não consegue ter acesso a nada. Para o produtor rural, ele tem vários benefícios, como acesso a políticas governamentais, acesso ao crédito rural e ao seguro rural, acesso à assistência técnica e gerencial, acesso também a uma maior valorização de todo o seu patrimônio como um todo. Além disso, ele vai ter a obrigatoriedade da implementação do Código Florestal, ou seja, ele vai ser obrigado a preservar a vegetação nativa, as áreas de preservação permanente, a reserva legal. Essa advogada argumenta que abrir mão da vistoria prévia do INCRA vai permitir fraudes no processo de regularização. Você não pode, por exemplo, ocupar uma área de mais de 2.500 hectares. Uma área maior que isso não é passível de regularização. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa grila várias áreas de 2.500 hectares e coloca uma em nome da mãe, do tio, do primo, do sobrinho. E aí é a vistoria que vai aferir que são várias áreas e só tem uma casinha, uma sede da fazenda, né, que está administrando tudo aquilo ali, que na verdade não é uma área só, que é uma grande área, sendo regularizada em nome de várias pessoas. E ressalta ainda que o projeto vai favorecer a grilagem de terras. Quando você está entregando título para pessoas que desmataram áreas de forma irregular e não cobra uma recuperação dessas áreas, você está incentivando, né, que a grilagem continue acontecendo, que o desmatamento continue acontecendo. Você está dizendo para essas pessoas que o crime compensa, porque depois elas vão receber um título de propriedade sobre essas áreas. E ela é, então, uma lei totalmente desnecessária, que está vindo, na verdade, para facilitar a grilagem de grandes áreas rurais na Amazônia brasileira. A matéria está tramitando de forma conjunta na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente, que realizaram várias audiências públicas sobre o tema. O relatório já foi lido, tanto na CMA quanto na CRA, pois a tramitação é em conjunta. Nós estamos prontos para votar, aguardando apenas a parceria ou autorização da CMA para votar junto com a CRA, porque, como tramita em conjunto, as duas comissões têm que votar no mesmo dia. O Senado deve começar a analisar em breve o projeto que cria o Marco Legal das Garantias de Empréstimos. Um ponto polêmico da proposta é o aumento de situações de penhora do único imóvel da família em caso da não quitação da dívida. O texto reformula as normas que regulamentam as transações de tomadas de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores e baratear o custo do crédito no Brasil. O projeto também autoriza a criação de instituições gestoras de créditos, as IGGs, a intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. A finalidade é que o consumidor não precise ir a várias instituições bancárias para fazer cotações. A ideia de ter um intermediário é que esse intermediário vai facilitar a obtenção de créditos em vários bancos. Eventualmente, eu posso ir em 3 bancos e pegar 3 empréstimos diferentes. E todos esses empréstimos vão confluir para o IGG porque terão a mesma garantia real. O IGG vai ficar incumbido de gerir essa garantia, de promover execuções e de promover a cobrança dessas dívidas e repartir entre os credores. A possibilidade de se ampliar o penhor para outras instituições financeiras, a princípio, pode ser benéfico. No entanto, é importante lembrar que esse tipo de modelo já foi tentado anteriormente e acabava gerando a participação de agentes econômicos predatórios que levavam as pessoas ao endividamento com juros abusivos. Portanto, essa medida só poderá funcionar se for acompanhada de outras que evitem abusos contra os consumidores. A vantagem é uma agilidade muito maior para o credor, pois quem está fazendo a avaliação e quem existe uma instituição por trás, então todo o risco processual de uma inadimplência passa a ser da gestora. Então, quando há um risco de inadimplência, o banco pode requerer a gestora justamente a liquidação desse ativo e com isso a gestora fará todo o processo de execução e até o pagamento. E para o tomador,
fica muito mais fácil, pois ele poderá, com o mesmo imóvel, conseguir outras linhas de crédito com outras instituições financeiras. Os pontos principais do texto são: permitir a exploração de um serviço de gestão especializada de garantias, conceder a isenção de impostos sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados, agilizar a retomada de veículos comprados por leasing em razão da dívida, aumentar situações de penhora do único imóvel da família. Esse último ponto tem sido o mais polêmico da proposta. Se houver uma execução, esse bem passa a ser executado e não tenha mais a proteção sobre o bem de família. Mas isso já era entendido quando você dava um bem desse como uma inovação, ou até quando você fazia uma alienação fiduciária ou até uma hipoteca usando esse bem de família. Com a mudança de vinda da lei, haverá uma possibilidade de alguém perder o imóvel se ofereceu ele como garantia no empréstimo bancário. Consequentemente, há o risco de que famílias venham a ser despejadas do seu único imóvel e venham a morar em condições precárias ou mesmo fiquem em situação de rua. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Em breve vão ser iniciadas as atividades legislativas de hoje, com transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente.